Boa noite, amigos, amigas. Nós estamos reunidos para estudarmos a obra Pensamento e Vida. Hoje é exatamente 5 de março de 2018. Nós finalizamos o estudo na semana passada sobre obsessão. Foram 2 estudos sobre obsessão. E hoje nós vamos fazer enfermidade, é a mensagem de número 28. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura e eu vou pedir para a Rondelli fazer a prece de abertura aqui para a gente. Mestre amado Jesus, te somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui para estudar, para compreender os teus ensinamentos. Envolve-nos na tua paz, no teu amor, para que nós possamos estar receptível para aprender um pouco mais para a nossa mudança espiritual. Obrigado, Jesus querido, pela tua paciência para conosco. Obrigado, Jesus querido, por tu nos abandonar nunca. Obrigado por tu nos conceder a oportunidade do estudo e do trabalho. Envolve cada um de nós no teu amor, na tua bondade. Aqueles que aqui ainda não chegaram, Jesus, que eles possam ser amparados para chegar em paz. Que nós possamos estar sempre contigo no nosso coração. Que assim seja. Então, vamos lá. Jesus nos conduza. Vamos estudar sobre a enfermidade. Nós temos uma grande dificuldade ainda de entender a enfermidade. A busca humana é de uma saúde perfeita, de uma saúde da nunca a enfermidade vir bater a nossa porta. E alguns de uma forma tentando fazer algo assim, uma redundância, afirma que toda enfermidade é resultado de comportamento psíquico e emocional. E faz isso já fazendo uma redundância mesmo. Tudo deriva da mente. E nós deveríamos parar para pensar nos animais. Os animais adoecem. Os animais, quando a gente convive, principalmente os domésticos, a gente passa a ter um cuidado maior e levar para fazer exames, a gente vai detectar um câncer, um problema renal. Nós vamos verificando a própria decrepitude do corpo, a idade chegando, ele vai perdendo a agilidade, os olhos já vai perdendo a visão. Então a gente percebe que é algo fisiológico, é algo orgânico. Então a patologia nem sempre ela vai estar associada a distúrbios psicológicos. Está no corpo, num corpo perecível, vai chegar um momento que o corpo vai perecer. A enfermidade vai... O que é a enfermidade? Às vezes é alguns órgãos que vai se desgastando ao longo dos anos. É natural esse processo. Eu posso acelerar esse processo através dos meus excessos. Mas o corpo físico, ele vai enfermar. E isso faz parte da constituição fisiológica. O corpo desgasta. E aí nós vamos avaliar clima, nós vamos avaliar alimentação, nós vamos avaliar o nível de estresse, nós vamos analisar o nível de repouso em excesso. Porque quando você repousa muito, o corpo também, a musculatura vai se tornando flácida. Uma vez ela mais flácida, quem vai sustentar os ossos? Aí já começa a aparecer uma dor aqui, uma dor ali, porque pressionou o ciático. Então, ou seja, nós vamos observando que a patologia, ela pode sim ser resultado psicológico? Pode, mas toda a patologia não. Pode ser resultado de excesso de trabalho? Pode, mas pode também ser resultado da falta do trabalho, do movimento físico? Também pode. E pode ser resultado também do desgaste do corpo? Pode. Pode ser um processo expiatório? Pode. Pode ser um processo provacional? Pode.
Então são N portas. N portas. E aí vamos ver agora como é que o Emmanuel vai nos abordar o tema enfermidade. Bora lá? Ele diz assim, Emmanuel: ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Então aqui ele já faz uma afirmação: ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, normalmente, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Então, eu não posso dizer que uma doença surgiu por causa de uma elaboração mental, mas eu posso afirmar que uma patologia estando, a minha condição mental vai estar influenciando sobre a patologia. Vamos dar um exemplo disso. Teve um caso de logo que surgiu a história do HIV, vírus, aquele pavor, um cidadão fez o teste e o dele deu soro positivo. Em uma semana ele perdeu 10 quilos. Depois de um tempo ele foi refazer o exame e o resultado estava errado. Mas ele já se sentia um soro positivo, a mente dele atuou sobre o corpo e fez com que aquilo tomasse uma proporção daquilo que não existia. Enquanto nós temos um caso, inclusive é o Divaldo Franco que conta em uma das suas palestras, de um cidadão que o médico falou que ele estava com câncer no estômago e que ele deveria operar o mais breve possível. Ele disse: eu sou paisagista, nós estamos em plena primavera. Se eu operar agora, eu vou perder todo o meu trabalho e toda a beleza do que eu faço. Eu vou voltar com o senhor quando chegar o outono, que aí eu estou pronta para operar. O médico disse: o senhor já estará morto. Ele disse: não, doutor, não vou estar morto e eu vou voltar para fazer a cirurgia. Passou a primavera, passou o verão, chegou o outono e ele foi no consultório médico. Quando o médico chegou, que viu a ficha do paciente, chamou a secretária e disse que ela estava enganada, porque aquele senhor com certeza já estava morto. Ela disse: então é a alma dele que está aí fora, porque ele está aí fora. E ele disse: mande-me entrar, por favor. E o cidadão entrou. Ele disse: olá, doutor, conforme nós combinamos, eu falei para o senhor que estarei aqui no outono, agora é a época ideal para fazer a cirurgia. Nós temos 6 meses pela frente. E o doutor disse: mas o senhor é danado. Fez a cirurgia, foi um sucesso e deu para ele aproximadamente 2 anos de vida, no máximo. Passaram-se 3 anos e meio e novamente a secretária colocou a ficha dele sobre a mesa. E quando o médico olhou, que viu e chamou e disse: agora a senhora está errada, porque esse paciente com certeza já foi a óbito. Ela disse: então é o fantasma dele que está aí fora. Peça, ele vai entrar. Lá vem ele todo faceiro, mais vivo do que nunca. Disse: o que o senhor deseja? Ele disse: é que eu esqueci de perguntar do senhor o que eu posso comer, depois de 3 anos e meio. Ele disse: olha, você pode comer ácido, ferro, o senhor não vai morrer. Então nós estamos vendo nesse segundo caso um processo de uma patologia que existe, mas a mente dele atuando nessa patologia de uma forma que ele está doente, mas não é um doente. Enquanto nós temos pessoas que têm um prazer inconsciente tão grande de estar enfermo, de ter aquela patologia, que vive aquela patologia, que conta sobre aquela patologia, que faz o drama sobre aquela patologia e acaba desencarnando mais rápido mesmo. Você que trabalha nessa área deve lidar com
esse tipo de paciente todos os dias, né? Os otimistas, que normalmente a gente percebe que a recuperação é bem melhor, e aqueles que são pessimistas, que carregam uma autopiedade muito grande. Inconscientemente, às vezes, é como a baixa estima, ou até mesmo uma culpa que a pessoa carrega, isso é inconsciente. Ela sente um prazer de estar sofrendo. Por isso é que ele diz, olha, ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Ninguém, né, Júlio? Mas, porém, entretanto, todavia, todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Que aí foi esse segundo caso que nós contamos, da ação mental dele, da elaboração mental dele, atuando sobre o câncer no estômago. Pode potencializar, como também pode, inclusive, retardar. Porque cada célula, ela tem a sua memória. E o meu pensamento atua sobre a célula. Então, às vezes, tem pessoas que estão bem, de repente descobrem um câncer, principalmente os mais antigos, têm horror até falar, eles dizem assim, aquela doença. Não quer nem dizer a palavra câncer. Então, uma vez, ele sabendo que ele tem câncer, ele morre em 30 dias. E poderia até ir um pouco mais, mas a palavra é algo tão pesado nele, que a própria mente dele atua sobre o corpo, destruindo. Eu tive uma experiência com a minha mãe, dentro de casa. Foi feito o exame, deu 70% das artérias obstruídas. Vai fazer cateterismo, ela disse, não vou. Ninguém pode obrigar. Cateterismo tem seus riscos. Não vou. O médico passou vasodilatador, teve reações terríveis. Eu disse, e agora? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Ela disse, eu não vou tomar. E ela passava mal realmente. E aí eu digo, vamos fazer visualizações terapêuticas. Minha mãe, católica. Eu pegava o CD do Divaldo, aquelas visualizações terapêuticas, ensinei para ela a respiração, separamos um horário específico, era 5 horas da tarde, todos os dias. Nessa hora ninguém ligava, ninguém entrava no quarto, colocava água lá para fluidificar, fazíamos uma prece. Quando eu estava em casa, quando eu não estava, ela já sabia a sequência, colocava o CD e fazia. À medida que ela foi fazendo, ela foi percebendo que ela estava cada vez melhor. Mostrei o coração para ela, as artérias, o que ela deveria fazer, o que ela deveria imaginar, aquela luz adentrando pelas artérias, dilatando. Como eu disse, mamãe, é como se fosse um cano cheio de gordura. Imagina-se uma água quente entrando ali, dissolvendo toda aquela gordura. Então, tentei fazer, minha mãe é uma pessoa muito simples, né? Tentando explicar para que ela pudesse entender. Ela fez isso e ela se sentia tão bem que ela foi dando continuidade. 2 anos e meio depois, eu estava em Manaus e me ligaram, olha, a mamãe não está bem, ela estava com um cisto, como ela é muito gordinha, não perceberam. Ela estava com falta de ar, uma tosse, o que era? O cisto era tão grande na parte externa do ovário que estava empurrando os órgãos todos e pressionando o pulmão. Olha que coisa louca. E nisso ela uma tosse com coisa. Aí, olha, vai ter que tirar o cisto. Precisa de uma autorização do cardiologista. Corre com o cardiologista. Ele disse, que batata quente. E o cardiologista é um amigo nosso. Que batata quente vocês colocaram, né? Eu vou pelo menos pedir uma ultrassom, né? Que ele pediu, se não me falha a memória, um eco, eu acho. E quando o médico estava fazendo, gente, estava tudo desobstruído. Eu tenho as duas. Tudo desobstruído. Tanto é que ele olhou e disse, o que aconteceu? Ou o outro estava errado,
ou as visualizações terapêuticas surtiram efeito. Fez a cirurgia, graças a Deus foi um sucesso, tirou o cisto. No dia seguinte ela estava em terra querendo ir para casa. Então a gente vê a ação do pensamento, mas aí tem pensamento, mérito, assistência espiritual. Quem não me garante que naquele momento que ela reservava às 17 horas com água fluidificada, ali não foi feita uma cirurgia. Nós não sabemos o recurso que a espiritualidade utilizou, né? Mas também a ação da vontade dela. Nós temos no Evangelho a mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. Que tipo de hemorragia não sabemos, mas com certeza não era menstrual, senão ela teria ido a óbito. E nós sabemos que uma mulher naquela época, uma mulher que sangrava, ela era considerada impura. Então ninguém poderia tocar nela. Se tocasse nela, essa pessoa ficaria impura, teria que ir para o templo com o sacerdote, fazer todo o ritual para se purificar. Matar um determinado animal, tomar o banho, era uma confusão. Então você imagina que essa mulher estava há 12 anos como uma pária, como alguém, um pária realmente, uma pessoa que não podia ter contato com a sociedade. O que ela colocou na cabeça dela? Ela colocou na cabeça, ela não podia tocar em Jesus, porque ela não podia tocar em ninguém. Então o que ela imaginou? Ele não pode me tocar e eu não posso tocá-lo. Mas se eu tocar na barra da túnica dele, eu vou ficar curada. E o que ela aproveitou para que ninguém percebesse? Na hora que Jesus estava andando em meio à multidão, ela disse, agora eu vou tocar e ninguém vai perceber. E ela discretamente foi por detrás e tocou na túnica dele. E tinha um monte de gente tocando nele. E aí ele parou e disse, alguém me tocou. E Pedro disse, Senhor, vários estão te tocando. E ele virou e disse, não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E ele olha, identifica, e olha para ela e diz, a tua fé te salvou. Então você vê aí o que? O pensamento. A ação do pensamento. É isso que a Amanda está falando nesse primeiro parágrafo. Eu não posso dizer que todas as patologias é resultado de um comportamento mental, psicológico. Mas eu sei que toda patologia, o comportamento psicológico, mental, vai influenciar sobre essa patologia. E aí entra a fé, a vontade, a coragem. No capítulo da saúde, ele remete a isso também, dizendo que esses fenômenos já são secundários aos reflexos da vida interior de uma pessoa. Sim. Nesse ele afirmou, aqui ele ainda diz assim, mas nem todos são. Nem todos são. No livro André Luiz, Ação e Reação, nós vamos nos deparar lá com uma situação de um cidadão que foi criado num abrigo, chegou à fase adulta, foi ser vigia noturno. Por esse processo de ser um vigia noturno, rodando em torno do prédio frio, adquiriu uma pneumonia, que não tratou, virou uma tuberculose e foi a óbito. Esse processo todo era uma expiação, porque na anterior ele matou o irmão com estaca de madeira, furando os pulmões do irmão. E hoje ele resgatava esse débito através dos bacilos. Entendeu? Aí nós vamos ver um processo de patologia, de enfermidade, que não era o pensamento agindo, mas um processo expiratório de uma conduta anterior. Quando o cego foi curado pelo nosso Senhor, antes os discípulos perguntaram, Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais? Foram os pais. Jesus diz, nem ele, nem os pais. Isso ocorre para que se cumpra as leis, para que se cumpra a vontade e o poder de Deus. Mostrando o quê? Que não era um processo expiatório, não era uma provação. Aquele espírito reencarnou numa condição de cego,
pediu para, ao encontrar Jesus, poder ser realizado o que os profetas haviam falado no Antigo Testamento, que ele devolveria a visão a cegos. Então, por isso esse processo. Então, nem todas as pessoas que se aproximaram do nosso Senhor Jesus foram curadas. E alguns que estavam, porque às vezes a patologia é uma expiação e às vezes é o freio. É o freio para você não se comprometer mais. Por isso que Jesus, eu acho que quando era esse processo de freio, ele dizia assim: vá, não tornes a pecar, para que não te ocorra algo pior. Entendeu? Então ele diz: há moléstias que têm, sem dúvida, uma função preponderante no serviço de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço. Às vezes você pega, o Chico Xavier fala isso numa entrevista com a Hebe Camargo, você vê no YouTube. Ele diz: às vezes uma criança pega uma quedinha besta dentro de casa, mas uma quedinha besta, e aquela quedinha leva aquela criança a ficar paralítica. E criança que cai tanto, né? Ele diz assim: por quê? Porque às vezes ela já vem com aquela fragilidade e fazia parte do processo dela. Não adianta você culpar ninguém, porque, meus irmãos, nós somos, desculpa da palavra, muito irresponsáveis. Nós damos muito trabalho para a espiritualidade ao decorrer do dia para evitar aquilo que não está na nossa programação. Às vezes você vê uma pessoa: olha, o fulano estava no aniversário, todo mundo comeu churrasco, ele pegou justamente o pedaço que estava contaminado e ele foi a óbito. Quantas vezes nós também não comemos alimentos contaminados e, por misericórdia divina, porque não está na nossa hora, a espiritualidade atua sobre o nosso corpo? Isso é proteção divina. Às vezes um acidente que ele retarda, acontece alguma coisa para retardar, para a gente não chegar naquela hora, justamente na hora que aquela carreta vai passar e vai virar. Então é aquilo que a Joana de Ângeli diz: nós temos que agradecer não só pelo mal que Deus nos livrou, mas agradecer pelo mal que nem chegou a acontecer. Nós nem tivemos e tomamos conhecimento, mas alguém foi na frente para tentar arrumar. E nós nem tomamos conhecimento. Entendeu? Há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço, ou seguindo-a por anos a fio, na direção do túmulo. Então aqui já ficou uma dica: a patologia já nasceu com, isso é o que? Purificação para o espírito. Ou então aquela moléstia anos e anos a fio, a pessoa lutando desde criança, pá. Problemas nos rins, corre atrás de doador. Isso tudo tem um porquê, gente. As inibições congeniais, é isso? As inibições congeniais. O termo mais usado é congênita, né? Congênita. A pessoa já nasce com elas. Uhum. Qualquer problema que a pessoa tenha, uma deformidade, tem alterações do coração, síndrome de Down, tudo isso já nasce com, né? É o que chamam de uma doença congênita, né? E ele usa o termo congeniais. As inibições, não deixa de ser uma inibição, porque não pode atuar, né? As mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente
na tabela das provações necessárias. Tabela das provações necessárias. Como certos medicamentos imprescindíveis. Olha lá, ela coloca essa patologia de nascença como um medicamento imprescindível para essa alma. Imprescindível. Mas não deixa de ser também purificação do espírito, né? Porque o parágrafo anterior. É isso mesmo. Ela está nesse processo, ela está dentro. As inibições congeniais, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias, porque tanto a provação, Lígia, quanto a expiação é um processo de purificação para a alma. Como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro ao doente. Ele coloca como um medicamento. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossa manifestação. Então ele falou, olha, existe processo de expiação, existe a patologia que a criatura nasce com, para resgatar, para purificar, mas ele coloca aqui um ponto, que aí ele remete lá à mensagem que nós já estudamos lá atrás. Ele diz, mas a maioria, e como ele coloca aqui o termo, decorre dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo da nossa manifestação. Qual é o veículo da nossa manifestação? O corpo, o veículo. O veículo da nossa manifestação é o corpo. E aí ele diz, decorre dos reflexos, volta lá, ó. Exatamente, por isso que ele diz, ó, como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha do socorro ao doente. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos, porque, gente, é comum você ver pessoa nascer toda torta? Não é. Quase todos nós estamos vivendo a mesma experiência. Por isso é que ele diz aqui, olha, na ficha de socorro doente, contudo, os sintomas patológicos na experiência comum que todos nós vivemos, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. Então ele diz, existem patologias que é resultado de uma expiação, existe, resultado de uma aprovação, existe, um freio, ok, quase sempre uma expiação, nasce com, passa uma vida inteira naquele processo, enfermo, isso é um processo expiatório, resgate, beleza, mas ele diz, mas a maioria, de forma esmagadora, dentro dessa experiência comum, somos nós adoecendo um pouco. Por exemplo, quando você está numa crise de raiva muito grande, de uma situação que aconteceu, que você vai a mil, naquele momento, todas as células estão em crise, em desajuste, estão se chocando, se eu posso dizer esse termo. E isso fica e com a continuidade daquele comportamento vai estourar uma patologia. Às vezes a gente sente um grau menor, a gente sente uma dor de cabeça depois de uma crise dessa. Às vezes nós temos uma dor no estômago, daqui a pouco surge uma leve gastrite. Tinha uma época que era moda, gastrite nervosa, né? Quando começar a minha gastrite já está doendo, eu sentia na hora. Hoje é a coluna que está avisando muito,
Você pode observar, quando você entra num grau, ela pinça. Então você vê o que é isso? A desestrutura da própria mente. Eu costumo dizer que a gente nunca ouviu falar que Jesus estava com enxaqueca e não pôde trabalhar. Foi o nosso estudo da semana passada, quando nós falamos da emoção e do sentimento. Quando a Joana diz que nós somos um feixe de emoção, e quando nós falamos de emoção, o animal também sente emoção. Tá? Quando nós vamos estudar no livro Boa Nova, o diálogo de Jesus com Tomé, quando Tomé vai retratar que Tomé se disfarçou para não ser reconhecido, porque ele queria ver pelo menos de longe e olhar para Jesus. E ele, disfarçado, tentou vestir uma outra roupa para ninguém o reconhecer, se misturou à multidão, e ele queria olhar para Jesus, que já estava com os pés furados, as mãos furadas e a coroa de espinho. E ele disse, quando ele olhou para o Cristo, ele viu o mesmo olhar de calma e bondade. Tu acha que ele estava sentindo alguma emoção? Medo? Desespero? Raiva? Só sentimento. Então é esse pico das emoções que desestrutura todo o nosso corpo. É essa a nossa luta diária. É o trânsito, é o desgaste com o filho, e filho parece que nunca cresce, parece que quanto maior fica, mais trabalho dá. É o relacionamento com a esposa, é o relacionamento com a esposa, é o ambiente profissional. Então tudo isso vai desgastando a gente. E como nós somos esse feixe de emoção, nós ainda não temos essa capacidade de passar por uma situação difícil e não sentir a emoção disso. Nós ainda não estamos nesse estágio. Então ele diz, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossa manifestação, de nossas manifestações, que é o corpo, é o veículo das nossas manifestações, operando desajuste nos implementos que o compõem. Que compõem quem? O corpo. Olha aqui a palavra, emoção. E nós já sabemos a diferença entre, foi estudo da aula passada, emoção e sentimento. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível. Pensa tu pegar um relógio suíço, uma engrenagem perfeita, trabalhando divinamente. E aí você me pega um martelo e martela ali com muita força a engrenagem do relógio suíço. O que vai acontecer? A emoção é essa martelada. Uma emoção que ele usa violenta. Vocês sentem ciúmes? Essa emoção? Insegurança, a própria raiva, eu vou pegar os ciúmes. Às vezes você está num relacionamento e de repente você começa a imaginar, a visualizar
Aí vem a ação obsessiva, já começa a colocar coisa na tua cabeça. Tu vai, pega o telefone, liga, o telefone está desligado. Você vai no inferno nesse momento. Tudo isso é uma emoção que vai tomando o corpo dentro de ti. É uma emoção o quê? Violenta. Destruindo a máquina. A outra coisa é alguém veio e te contou algo, de alguém que tu ama muito, ou tu descobriu algo, tu viu. Você imagina você chegar, eu vi. Imagina o que acontece com a tua emoção, porque não vai para o sentimento, não é? A emoção vai dizer o que o sentimento. Na nossa condição. Essa emoção que eu sinto naquela hora é a martelada. Como ele coloca aqui, sobre a engrenagem de máquina sensível. Não é frágil, é sensível. E toda aflição, desespero, medo, insegurança, o que vai acontecer? Será que? Aflição. Amimalhada demasiada é como uma ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Então, uma emoção violenta é uma martelada. E o que ele coloca? A aflição é uma aflição demasiada. É o que? Uma ferrugem que vai se instalando e vai também destruindo a engrenagem. Essa aflição, gente, ela é a ausência da fé. Por que eu estou aflita? Eu estou aflita porque eu descobri agora que eu estou com uma patologia. Sim, isso faz parte da vida. Quando nós vamos em um consultório médico, que o médico pede exames, que a gente vai fazer o exame, que a pessoa que está fazendo o exame de imagem diz assim, está tudo bem? Você diz para você, hoje está tudo bem. Aquela pessoa, aquela sua amiga que hoje tem 65 anos, que descobriu um câncer, ela já teve os seus 40 anos e quando ela fez os 40 anos ela não tinha nada. Então hoje com 40 eu não tenho, mas isso quer dizer que eu nunca vou ter. E a gente tem que preparar a cabeça para isso, porque eu sempre acho que só vai acontecer com o meu vizinho, que nunca vai acontecer comigo. Pode acontecer comigo sim. Pode ser que um dia eu vá lá fazer o exame e deu, olha, está aqui, você tem um nódulo, vamos ter que fazer uma punção, e deu câncer. Então nós temos que pensar assim, não ficar, ai que legal, eu não tenho nada hoje, e vou continuar trabalhando, fazendo bem, me fortalecendo, mas isso não quer dizer que eu também não possa ser chamado para essa prova. Então, a aflição ela vai atrapalhar mais ainda. E quantas vezes nós vivemos aflitas por nada? A pessoa vai fazer uma viagem e fica aflita porque vai fazer uma viagem. O menino está estudando, ela fica aflita por causa das notas, porque ela não sabe, e fica numa aflição desesperada. O menino vai fazer o vestibular, a mãe fica correndo na sala igual uma louca, aflita. Por causa de quê? Não é verdade? Isso tudo ele coloca a aflição como uma ferrugem. A emoção violenta como uma martelada. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Acho que também foi numa palestra de Divaldo. Divaldo falava muito sobre cura e autocura. Assisti muitas palestras dele nesse tom. E ele contou uma experiência de um profissional na área da saúde, não foi no Brasil, ele fez a tese dele, mente agindo no corpo. Então ele tinha que defender essa tese.
Então ele, frente aos colegas, médicos também, levou um livro e começou a abrir o livro numa parte extremamente erótica. E começou a ler. Quando ele começou a ler, os colegas começaram a ficar inquietos, né? Ele vem defender a tese dele e ele vem com uma leitura dessa, exótica. E lendo, e as pessoas, daqui a pouco estava todo mundo já assim, querendo saber aonde que aquilo ia parar, né? E quando estava no auge do erotismo, ele, bateu o livro, fechou. Aí todo mundo tomou um susto. Ele disse aqui: se algum colega aqui presente não estiver estimulado nos órgãos anexos, está com patologia. O normal é todos estarem nesse momento sentindo os órgãos anexos. Se uma leitura pode levar meu pensamento a atuar nos órgãos anexos, por que não pode atuar em qualquer um outro órgão? Essa é minha tese, está defendida. E todo mundo ali, na pele, ele levou uma prática. E é verdade, se você está assistindo um filme, se você está assistindo um filme, de repente rola ali um pudim geladinho, ou então um vatapá com bastante camarão, você já começa o quê, hein? Salivar. Já começa a salivar, você fica... Ou seja, a mente vê o visual e libera toda uma substância química no teu organismo. É a mente atuando. Imagina que você está chegando em casa, pegou um limão bem azedinho, corta o limão assim, e depois você vai colocando o limão na boca. Já começa a salivar. Todo mundo saliva pensando nisso. Imagina o limão. Eu já senti até o azedo. Deus Deus. Então, olha só, sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Então, o que a gente tem que fazer? Olha, gente, eu sei que não é fácil, eu também fico nessa luta. Olha, agora a gente no trânsito, olha no relógio, pouco tempo para chegar, tu saiu com antecedência, mas parece que está cada dia pior. E aí os irmãos vão andando, mas assim bem lerdo, sabe? Aí tem um que está aqui na faixa da direita, ele quer pegar lá à esquerda, ele acha que o mundo tem que parar para ele fazer isso. E todo mundo buzina, e aquela confusão, e você para assim. Relaxa, tem que fazer uma força muito grande, na verdade. Imagina você estar no transporte coletivo, na parada do ônibus, eu me recordo, aí você está lá 30 minutos, nada do transporte, 40 minutos, nada, 1h10, a criatura de Deus passa direto. Você só falta se jogar na frente do transporte coletivo e aquele ônibus. Vocês já passaram uma experiência dessa? Eu passei. Se eu fosse Mulher Maravilha, eu tinha corrido atrás daquele ônibus e dado naquele motorista. Então, como nesse momento você respirar, fazer né? É um desafio muito grande. Mas Jesus não nos enganou, porque Ele disse: no mundo tereis aflições. E o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo? Que o que nos maltrata são as 1000 alfinetadas do dia. O 1000 nada, porque às vezes aquela coisa, você às vezes engole um boi mesmo. Você vai lá quando a coisa é mais séria, mas se engasga com mosquito. Então não é fácil, mas é esse processo de desafio. Por isso que quando aquela senhora enxugou o rosto dele, chorando muito, ele olhou para ela com a calma e disse: por que tu choras? Chorai por vós e pelos vossos filhos, sabendo que ainda nos esperava. Então, como nesse momento? É o exercício.
é um exercício. Daí nós usarmos o recurso de não sair de casa sem fazer a prece. De ler uma mensagem de Emmanuel ou uma mensagem edificante. E pedir auxílio, porque é sair para a guerra. Então eu tenho que, como um soldado, me revertir. Eu tenho que pegar o material que eu preciso. Então eu tenho que sair, eu tenho que fazer a minha oração. Quando eu perceber que o negócio não está fácil, entre em sintonia de novo. Peça a ajuda a Deus. Já coloca o pendrive. Vai dar uma Coloca uma música edificante e fica. Agora você imagina, a gente já está no inferno, uma situação difícil. Aí você liga a rádio de manhã, matou 1, matou 2, matou 3, matou 5, acharam o corpo boiando não sei aonde, e não sei... Tem pessoa que pensa, porque ela tem realmente toda essa preocupação de religiosidade, né? Mas eu acho que eu vivi assim, infernizado pelos processos de doença. Então eu respondi assim: oi, como vai? Eu fui no teu médico, mas o médico fez isso, eu pedi uma coisa que não estava no seu problema. Aí eu estou doida para dizer: oi, como cheguei na terminal, como vai? Ela já... Então essa pessoa que tem esse, vamos dizer, um comportamento que não é introjetado de religiosidade, eu acho que ela tem, acima de tudo, uma autopiedade, ou então ela tem uma carência, alguma coisa que ela precisa chamar atenção. E eu acho que ela tem uma autopiedade, porque aí as doenças não acabam nunca. É o que a gente chama de distúrbio comportamental. Aí que eu digo, essa pessoa, o processo mental dela está muito complicado. São distúrbios comportamentais. Distúrbio está impedido de qualquer coisa de ela arrancar. E a outra coisa é o conceito de religiosidade. O fato da pessoa estar... o fato da pessoa... integrado numa religião. Está integrada em uma religião. De repente passar ali 30, 40, 50 minutos num terço, ou seja lá no... Ela inclusive já está nos seus livros escritos, mas o que eu acho que ela não consegue internalizar. Imagina o centro espírita tomar passo 3 vezes por semana, vai à palestra, lê o livro. Mas se não vivenciar aquilo... Se não se esforçar, né? Inclusive está chegando ao mundo de levar em... Qual a idade dela? Ela está completando, mas é uma pessoa jovem. Não, o que a gente pensa, sabe, Júlia, Cecília, às vezes as pessoas se espantam quando a gente fala isso e talvez não entenda. Porque tem toda uma circunstância que ela pode estar arrancando. Pois é, filha, mas o que a gente percebe, Cecília? Ao longo, por exemplo, se eu pego uma criança e um adolescente, a personalidade dele está formando. Você evangelizar uma criança, um adolescente, é uma massa mais maleável. Por quê? Porque a personalidade está se formando. Nós estamos falando não é de comportamento, nós estamos falando de personalidade. O comportamento já é o resultado. Então, quando você pega uma pessoa já de 35, 40, 60, 70, 80, ela vai trazer a personalidade que ela já construiu e vai moldar a religião dentro da sua personalidade. Porque aquilo que eu costumo dizer, gente, quando você vai tratar jovem, criança, dentro do movimento espírita, ensina o correto, passa os valores, não vicia, porque às vezes eu quero vivenciar algo adulto, eu já sou um adulto, mas é algo equivocado. Eu ando assim pedindo muita misericórdia divina para estudar no mundo espiritual, porque às vezes as coisas do movimento espírita estão ficando meio complicadas, os valores estão invertindo. Eu digo, mas se eu estou errada, se eu não estou entendendo. E hoje... Pois é, o que a gente está querendo dizer? Quanto mais tempo passa, mais difícil fica, não muda. Ela vai pegar a personalidade, vai pegar a religião e vai adaptar a religião à sua personalidade dentro daquilo que ela acredita, daquilo que ela faz. Não muda, Cecília.
Porque personalidade é difícil. É difícil você fazer essa mudança. É muito difícil. Você pega Paulo de Tarso, ele estava chegando aos seus 30 anos de idade. A personalidade dele estava formada. Um homem decidido. Essa é a personalidade. Decidido, firme. Não é um homem morno. É um homem que vai. Mesmo que ele se quebre, ele vai. Isso é a personalidade dele. Ele pegou tudo isso Uma fé muito forte em Deus, entendeu? Então ele pegou tudo isso e pegou o cristianismo e trabalhou dentro daquilo que ele já carregava, entendeu? Então não muda. Então não é religião ou religiosidade, é a personalidade. Está batendo exatamente o que eu conheço. Essa pessoa muito por isso é que eu tenho mais dela. Mas ela sempre foi uma pessoa assim, que adora estar doente e te chamar a atenção. Porque Isso aí às vezes, sabe o que é, Cecília? Na infância, mãe ausente, pai ausente. E quando eu digo mãe ausente, porque às vezes a mãe está dentro de casa, mas é ausente, tá? Então o que acontece? E aquela criança, quando pegava uma dorzinha disso, uma cachumba, naquela época tinha, né? Uma papeira, uma dorzinha disso daquilo, a mãe ficava todo cuidado, comprava Guaraná Baré, aquela bolachinha especial, né? Minha filhinha, vem cá. Então o que essa criança aprendeu? Essa criança aprendeu que quando ela está doente, ela é amada. E ela incorporou isso na sua personalidade. Entendeu? Quando eu estou dodói, eu sou amada. E hoje está mesmo. Gente, olha, às vezes, tem pessoas que faz tempo, tem anos. E aí, 15 anos, já estou com 46 anos. Então, tem pessoas que às vezes eu encontro de 15 anos atrás. E você vai conversar com aquela pessoa, a impressão que eu tenho é que eu estou conversando com aquela pessoa que ainda tem 15 anos. Essa semana eu me deparei com isso. Eu digo, como pode? Às vezes pessoas também que convivem conosco, por exemplo, às vezes quando a menina ou o rapaz casam muito jovens, eles não amadurecem. É impressionante. Eu andei fazendo um teste, a cabeça deles é a mesminha. Como se tivesse 15, 16 anos ainda. Então nós temos ainda essa dificuldade de a gente não mudar. Eu não posso ser a mesma Conceição de 2017. Eu tenho que mudar, eu não posso estar fazendo as mesmas coisas. Então esse processo não muda, porque não trabalha na personalidade. E quanto mais tempo eu fixo aquela personalidade, eu firmo nela, porque eu firmo e afirmo, eu sou assim e pronto. Só uma nova encarnação. Vamos parar aí? Deu para aprender alguma coisa, gente? Então nós paramos em, sabe, hoje a medicina, né? Ok. Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais essa atividade e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.